Os ebionitas foram um grupo de judeus cristãos que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo e que defendiam uma interpretação específica da mensagem de Jesus. O nome ebionitas vem do hebraico uvionim, que significa pobres, possivelmente em referência ao sermão das bem-aventuranças ou à humildade e simplicidade que praticavam. Características principais dos ebionitas. 1. Cristologia. Rejeitavam a divindade de Jesus e viam-no como um ser humano excepcionalmente inspirado por Deus, mas não como o próprio Deus encarnado. Para os ebionitas, Jesus era o Messias prometido ao povo judeu, mas sua missão era estritamente humana e profética. 2. Lei mosaica. Defendiam a observância estrita da Torá e das tradições judaicas, como a circuncisão, o sábado e as restrições alimentares. Rejeitavam a ideia de que a lei mosaica havia sido abolida ou superada pela mensagem de Jesus. 3. Visão de Paulo. Consideravam o apóstolo Paulo um herege, pois ele pregava a salvação pela fé em Cristo e dispensava a necessidade de seguir a lei judaica. Rejeitavam os escritos paulinos e seguiam apenas os evangelhos, particularmente uma versão do Evangelho de Mateus, que, segundo estudiosos, era adaptada às suas crenças. 4. Estilo de vida. Aderiam a uma vida simples e ascética, em parte inspirada pela tradição dos pobres de espírito mencionada por Jesus. Alguns relatos indicam que praticavam vegetarianismo. Influência e declínio. Os ebionitas representam um dos muitos grupos dentro do cristianismo primitivo que buscavam compreender a mensagem de Jesus à luz do judaísmo. Com o tempo, sua influência diminuiu, principalmente devido à consolidação da doutrina cristã ortodoxa, que reconhecia a divindade de Cristo e rejeitava a obrigatoriedade da lei mosaica. Foram declarados heréticos pelos padres da Igreja, como Irineu e Eusébio, e suas crenças desapareceram por volta do século IV. Os ebionitas são uma lembrança da diversidade teológica que marcou os primeiros séculos do cristianismo, antes da formação do cristianismo como religião. Não há evidências diretas de que os gálatas mencionados na Bíblia tenham feito parte dos ebionitas. No entanto, alguns teólogos e historiadores levantam a hipótese de que certos cristãos judaizantes, que influenciaram as igrejas da Galácia, possam ter compartilhado características semelhantes aos ebionitas, principalmente por sua insistência na observância da lei mosaica. Relação entre os gálatas e os ebionitas. 1. Cristãos judaizantes em Gálatas. Na Epístola aos Gálatas, Paulo confronta cristãos judaizantes que pressionavam os gentios convertidos a se circuncidarem e seguirem a lei de Moisés. Embora esses grupos defendessem práticas semelhantes às dos ebionitas, não se pode afirmar que fossem ebionitas ou que estivessem ligados a eles, pois os ebionitas, como movimento identificado, surgiram posteriormente. 2. Evolução das tendências judaizantes. Alguns estudiosos, como Hans Joachim Schweppes, sugerem que os ebionitas podem ter sido um desenvolvimento posterior de tendências judaizantes que Paulo combateu. Contudo, a relação é indireta. Enquanto os judaizantes se concentravam em impor a lei aos gentios, os ebionitas eram um grupo já consolidado de judeus cristãos que rejeitavam a teologia paulina. Ausência de menções diretas. Nenhum historiador antigo, como Eusébio ou Irineu, conecta explicitamente os gálatas aos ebionitas. Além disso, Paulo não descreve os judaizantes como negando a divindade de Cristo, o que é uma característica central dos ebionitas. Conclusão. Os gálatas foram influenciados por cristãos judaizantes que promoviam a observância da lei, mas não há evidências históricas ou teológicas de que eles fizessem parte dos ebionitas. Alguns historiadores veem uma continuidade de pensamento entre os dois grupos, mas tratam-nos como movimentos distintos dentro do cristianismo primitivo. Os ebionitas surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, provavelmente no final do século I, ou início do século II d.C., como um movimento de judeus cristãos que mantinham uma interpretação específica da mensagem de Jesus. Eles representavam um segmento do cristianismo primitivo, que procurava preservar a identidade judaica enquanto seguia a Jesus como o Messias. Origens dos ebionitas. Contexto histórico. Após a destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C., muitos grupos judaicos se reorganizaram, incluindo os cristãos judeus.
Os ebionitas podem ter se formado a partir de comunidades judaico-cristãs que rejeitavam a teologia paulina e buscavam manter a observância da lei mosaica. Ligação com os nazarenos. Algumas fontes associam os ebionitas aos nazarenos, outro grupo de judeus cristãos. Porém, enquanto os nazarenos reconheciam a teologia paulina e aceitavam a divindade de Cristo, os ebionitas se opunham a ambas as ideias. Representantes principais. Os ebionitas não têm líderes ou teólogos conhecidos que possam ser considerados representantes principais, mas há algumas figuras históricas e fontes associadas ao movimento. 1. Tiago o Justo, irmão de Jesus. Alguns estudiosos especulam que Tiago, líder da igreja em Jerusalém, poderia ter inspirado o pensamento ebionita devido à sua fidelidade à lei judaica. No entanto, Tiago não era ebionita. Ele viveu antes do surgimento formal do grupo. 2. Elquesai ou Elquesites. O profeta Elquesai, mencionado por Orígenes e Epifânio, é por vezes associado aos ebionitas, embora não se saiba com certeza se ele foi seu líder ou apenas influenciou suas crenças. 3. Documentos associados. Os ebionitas são frequentemente mencionados por teólogos da igreja como Irineu, Epifânio e Eusébio, mas sempre de forma crítica. Esses relatos indicam que eles tinham uma versão do Evangelho de Mateus, provavelmente em hebraico ou aramaico, e rejeitavam outros escritos do Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo. Crenças e organização. Os ebionitas eram mais uma comunidade descentralizada e provavelmente composta por pequenas comunidades judaico-cristãs espalhadas pela Palestina e outras regiões. Sua falta de um líder central ou de uma teologia sistemática contribuiu para sua dispersão e eventual desaparecimento por volta do século IV. Declínio. Com o crescimento do cristianismo gentílico e da teologia paulina, os ebionitas foram marginalizados. Eles são considerados heréticos pelos padres da igreja, como Irineu e Tertuliano, e desapareceram após a consolidação do cristianismo como religião majoritariamente gentia.